Aqui Diego Casagrande, conversando com vocês direto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e tenho a satisfação de conversar agora com o doutor em administração, professor há pelo menos 2 décadas, talvez 3 décadas, ele vai nos contar a partir de agora, professor Alex Pipkin. Bem-vindo a essa conversa e obrigado por me atender, professor. Prazer é todo meu. Prazer duplo em estar participando de um programa onde a gente pode discutir ideias, né, visando contribuir para o desenvolvimento desse nosso país, e o prazer de te reencontrar mais uma vez de forma virtual, mas é sempre importante, eu sempre aprendo muito contigo, Diego. Muito bem, é recíproco. E a minha saudação à família Pipkin, porque eu conheci o teu querido pai, o Dr. Isaac Pipkin, quando eu era menino. Foi um grande médico no sul do Brasil. Bem, Obrigado. Dr. Alex Pipkin, quantos anos de administração e de sala de aula e de cátedra, vamos dizer assim? Olha, eu tenho mais de um quarto de século, Diego, na Então, docência. Eu comecei bastante cedo. Eu tenho, em nível de graduação, lecionei quase 30 anos, né, para ser mais exato, 29 anos de graduação, e atualmente eu continuo nos bancos escolares, mas só em nível de MBAs. Tá? Eu sempre fui executivo e professor ao mesmo tempo. Tá? Isso me trouxe alguns dissabores, no sentido de muitas viagens, né? Não a turismo, mas de qualquer forma me rendeu uma experiência de vida bastante interessante, mas eu praticamente tinha que montar minha agenda de sala de aula sempre nas pontas para poder viajar como executivo. Então, sempre exercia esse duplo papel de executivo e professor. bom, vamos entrar agora, até porque eu fiz algumas anotações aqui. Tem um tema que o senhor tem, enfim, deixado claro nos seus textos, nos seus artigos, muitos dos quais, inclusive, eu publico no site opiniãolivre.com.br. Meu amigo Percival Pugina também publica os teus textos, além de outros sites aí importantes. Tu tens sido, Pipkin, professor Pipkin, um crítico, vamos dizer assim, da esquerdização do ensino, por um viés que é muito interessante. A esquerdização do ensino superior, de graduação, de pós-graduação. Teve um artigo que tu escreveste, já faz um tempo, que me chamou muito a atenção, porque tu falas ali, de certa forma, que há uma inveja entre aquele sujeito que não é do mercado, que está na sala de aula, mas não é do mercado, e em relação ao que está no mercado. Eu acho que esse problema desse processo de doutrinação das universidades É doutrinação, é isso? é um pensamento, uma doutrinação e um certo monopólio, né, que a esquerda tem hoje em nível de propagação de ideias, que não é nem só a exclusividade da universidade, é no ensino em geral. E, como de fato, me parece que é um problema que nós temos em praticamente todos os sistemas, né? As instituições brasileiras, de alguma maneira, elas foram aparelhadas e continuam sendo. E esse é um dos temas importantes, porque um país que não tem instituições inclusivas, instituições que realmente têm uma visão de mundo que tem por objetivo principal o desenvolvimento econômico, que leva ao desenvolvimento social e à prosperidade, evidentemente que nós temos o nosso Estado
se encontra doente e acamado, né? Mas com relação, Diego, a essa questão dessa esquerdização do ensino, né? É um fenômeno que não se dá só em nível de universidade, mas a universidade ela sofre dessa doença, e não é só na questão desse aspecto da inveja que tu colocasse. Esse aspecto é um aspecto importante, porque a universidade é uma das instituições que eu diria mais políticas que nós temos, né? Mas a universidade vem passando por um processo da tomada desse pensamento esquerdista que não é novo. Isso faz parte de toda esse processo de revolução cultural que tomou conta da sociedade brasileira, tá? Então... Isso é uma coisa de décadas, né? São décadas e décadas. Décadas que vêm sendo trabalhadas para que essa filosofia realmente possa participar e se apoderar das principais instituições. Isso sempre começa com um processo que é gradual, né? Que é um processo que vai evoluindo, e não há dúvida que a universidade é uma das principais instituições na divulgação das ideias, e ela pega exatamente aquela juventude que tem, por natureza, né, um idealismo, né, natural, uma tendência de querer mudar o mundo, que é muito importante, né, que é uma tendência e que é um sentimento, como Adam Smith falava, né, o sentimento da simpatia, o sentimento da capacidade empática de se colocar na posição dos outros. Isso é positivo, né? Mas, sim? Não, é que tu citaste Adam Smith. Então tu és um liberal, tu te consideras um liberal. Eu me considero um sujeito liberal, né? Na verdade, eu me considero um liberal em termos de aspectos econômicos, porque não há desenvolvimento com um Estado grande, intervencionista, patrimonialista. Em termos de contexto brasileiro, nós temos, sem dúvida, 3 características que, de alguma maneira, emperram e vêm emperrando de maneira sistemática o crescimento brasileiro. Nós eternamente parecemos ser e padecer da condição de país do futuro, que são as características do fisiologismo, especialmente na nossa classe política. Isso é muito brasileiro, né? Isso é muito nosso, o fisiologismo, né? Eu acho que é uma característica verde e amarela. A outra característica que nós temos é a característica do clientelismo, ou se nós quisermos nominar de uma outra maneira, o compadril, onde nós temos o que eu costumo chamar, Diego, de empresários com E minúsculo, que se associam com a classe política, né? E o governo, então, age de maneira associada com essa classe empresarial, né? Na medida em que o empresário ele também precisa, aqueles empresários com E minúsculo, eles entram naquele jogo tradicional onde um Estado intervencionista,
um Estado que cria empecilhos, barreiras, para poder vender facilidades. Então, a maneira de, ao mesmo tempo, o empresário poder operar e criar estruturas que são, de alguma maneira, imunes à competição, é se associando com o governo. Isso nós sabemos que é classificado como o compadrio. E a terceira característica, né, é a questão desse país da impunidade, né, Diego? Esse país é um país da impunidade, onde são criadas uma série de regulamentos que visam complicar a vida do cidadão, né? Visam não criar um ambiente econômico favorável para que o empreendedorismo, para que as capacidades humanas individuais possam prevalecer e que faça com que o indivíduo seja, não só tenha a possibilidade, mas seja estimulado a caminhar com as suas próprias pernas. Né? É isso que o nosso governo deveria fazer. Mas só voltando àquela... Só uma... Anota aí o que tu vai me dizer. Deixa eu só abrir um parênteses. Eu sempre, em vários debates com pessoas com pensamento social-democrata ou socialista, enfim, em algum grau muito mais intervencionista na economia e na vida das pessoas, na vida da gente, do que eu acredito que seja o ideal, né? Eu sempre pergunto a eles que modelo eles podem nos oferecer que tenha sido testado e que deu certo, modelo de prosperidade sem liberdade. Não tem, professor. Eu concordo contigo. Sem liberdade econômica não tem. E se você não tem liberdade civil, liberdade política, o teu crescimento ele vai ter um teto. Que, aliás, esse é o grande desafio da China, né? Que se tornou uma ditadura. É uma ditadura com um capitalismo... Uma aristocracia com características de democracia. Mas a gente sabe que aquilo ali é uma ditadura, as pessoas não têm liberdade, não têm opinião, né? Mas a questão é o seguinte, vai se manter dessa forma, porque está provado aí, são centenas de anos de experimentos, de história, muita gente já veio antes de nós e já comprovou a liberdade econômica. Quanto mais plena ela for, mais prosperidade ela vai gerar, menos pobreza nós vamos ter. Mas o brasileiro parece que não entende isso, né? É verdade, eu concordo contigo, Diego, até porque a gente precisa ir para os dados, né, para as estatísticas fidedignas. Né? Eu só acredito em Deus. Fora isso, nós precisamos ir para os dados. E o que acontece, né, Diego? Existe uma correlação entre liberdade econômica e desenvolvimento. Né? Naqueles países onde nós temos um maior nível de liberdade econômica, nós temos um cordão umbilical, né? Um cordão umbilical que liga essa liberdade e resulta em maior desenvolvimento econômico e social. Eu tenho uma opinião com relação a esse aspecto que tu levantasse da China. Eu também não sou tão otimista quanto a questão do futuro da China. Né? É inegável que um dos trunfos, né, do crescimento chinês passa pelo comércio internacional. Isso é inegável. Né? Agora, em nível econômico, o crescimento se deu em função daquilo que nós poderíamos considerar, né, da introdução de políticas econômicas keynesianas dentro da China. Né? Por quê? Porque a China começou a investir pesadamente, e lá o principal e talvez o único motor do desenvolvimento econômico seja o Estado. A China começou a investir pesadamente em obras
grandes de infraestrutura, né, em geral, né, portos, estradas, investimentos em energia elétrica, né? A China, ela investiu pesadamente. E isso é um gerador de riqueza, mas, ao mesmo tempo, isso traz aquilo que nós estamos sentindo na pele no Brasil, né? Que é a questão da geração de déficit. Né? Se esse dinheiro é utilizado para investimento, é positivo, mas o capital precisa ser remunerado. E eu vejo que esse capital chinês, ele, em algum momento, né, vai parar de ser remunerado, vai parar de gerar lucratividade, e aí como é que vai ficar? Né? Esse é um ponto importante. Afora essa questão que está ligada àquilo que nós falamos antes, Diego, das liberdades. Né? Não existe nenhum sistema econômico, até então, não existia nenhum sistema econômico, né, que crescesse de maneira sustentada, né, com a falta de liberdade. É o que nós estamos vendo na China. Né? Então, isso, na verdade, é uma incógnita, se eles vão conseguir crescer de maneira, né, mais sustentada, de maneira ter um crescimento, né, sustentável e lucrativo ao longo do tempo. Né? Se tu pudesses, professor, tivesse, por exemplo, a caneta, porque a caneta e o poder efetivo, né? Que a caneta te trouxesse poder. Tu tá num posto-chave no nosso país e tens o poder, porque a gente sabe que o poder é compartilhado e muitas vezes difuso. O fato do sujeito ser presidente da República ou presidente do Senado, às vezes o cara não consegue, né, fazer o que precisa ser feito. Por bem e por mal, tá? Às vezes até é bom que não consiga, porque vai fazer cacaca aí em nome dos outros. Mas as coisas boas, eu tô falando em tese, tá? Mas as coisas boas, quando o sujeito quer fazer, não consegue. Não consegue. Muito difícil. O Reagan costumava dizer que se o Moisés tivesse que passar os 10 mandamentos pelo Congresso americano, estava até hoje discutindo. É verdade. É verdade. Eu lhe pergunto o seguinte: se o senhor tivesse o poder de transformar o Brasil, mudar algumas coisas, no que o senhor mexeria para o Brasil deslanchar? Olha, eu acho que tem um aspecto fundamental que, já que nós tangenciamos aí o Adam Smith, e muita coisa, né, talvez tudo, ele tenha estudado lá, e principalmente no seu primeiro livro, que poucas pessoas, a meu juízo, leram e entenderam, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, que ele transformou em 1776, com a Riqueza das Nações, em bases econômicas. Né? E o Adam Smith, nesse livro, ele cunha a teoria das vantagens absolutas, que posteriormente foi aperfeiçoada pelo Davi Ricardo. Né? A teoria das vantagens absolutas, naquela época, né, já apregoava, o Smith já apontava, que o comércio internacional ele sempre é benéfico. Né? O comércio internacional, a liberdade econômica, o foco de cada país nas suas vocações, e a partir daí trocando e tendo, então, a população de cada país podendo acessar produtos de melhor qualidade, produtos com um custo inferior àqueles que seriam produzidos internamente, isso é sempre benéfico. E o que é importante dizer, Diego, isso é benéfico tanto para nações ricas
quanto para nações pobres. É sempre benéfico. E já naquela época, o Smith falava naquilo que a gente muitas vezes lê, ouve, né? Que acho que há uma espécie de misunderstanding, né? de um entendimento, pelo menos confuso, com relação ao comércio internacional. Na verdade, o comércio internacional ele é fundamental, né? As importações, na verdade, é que são fundamentais em relação às exportações. Por quê? Porque é por meio das importações que as pessoas, os indivíduos de uma nação, podem ter acesso a soluções, primeiro, que em autarquia, ou seja, na ausência de comércio exterior, as pessoas não poderiam usufruir de bens que resolvem melhor as suas necessidades. O caso, Tá? o caso brasileiro, por exemplo, o Brasil teve nos anos 80 uma reserva de informática que foi catastrófica naqueles anos 80 para o Brasil, para o desenvolvimento das pessoas e das empresas. Não podia ter tecnologia de fora, computador de fora no Brasil, imagina? E não é só. Tu toca num ponto essencial, que é um ponto que está vinculado com a tua pergunta, Diego, e que com a minha resposta, que uma das soluções, se eu tivesse a caneta, seria uma exposição ampla, né? Ampla, além da retórica, que também vem lá dos tempos do mercantilismo, e isso Adam Smith queria também atacar, que é a questão vamos nos proteger para que os nossos empregos não sejam roubados, né? Nós não sejamos invadidos por produtos estrangeiros, né? Então, com relação a essa questão da reserva de mercado, nós tivemos, Diego, uma espécie de reserva de mercado faz muito pouco tempo. Nos governos Lula e, inclusive, no governo Dilma, nós tivemos uma receita do que não se deve fazer, a meu juízo, em nível de economia, que é essa política nacional desenvolvimentista. Né? Então, o que ocorreu com a indústria do petróleo, por exemplo? Né? A indústria naval, vamos incentivar a indústria naval, vamos construir, né, equipamentos com componentes, com insumos brasileiros. Na verdade, então, nós construímos verdadeiras, para fazer alusão ao Collor, verdadeiras carroças, né? Verdadeiras carroças, né? Mais caras, mas aí o governante dá mais caras e menos eficientes. Só que aí. Mas o governante, por sua vez, ele abre exceção para fazer alguns negócios internacionais que, obviamente, estão sujeitos, né, a todas as práticas obscuras que nós todos conhecemos. Não, e o governante pode dizer que está gerando emprego internamente, mas é uma geração de emprego artificial, né? Com certeza, né? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, sem dúvida o comércio internacional é a alavanca para esse desenvolvimento, né? Tarifa zero? Tu colocarias tarifa zero para importação ou não? Não, nós não podemos ter tarifa zero, Diego, pelo seguinte: com todos os problemas conjunturais que nós temos, nós não podemos ter tarifa zero, porque não basta que nós tenhamos acordos, e acordos que começaram a ser celebrados agora, né? Veja bem, são uma série de assuntos que se entrelaçam, né? É Mercosul, é com a Comunidade Europeia. Não, eu te perguntei isso porque o Chile foi o primeiro país sul-americano a fazer acordos bilaterais de comércio,
ali nos anos 70, início dos 80, em que fez com a Coreia, fez com os Estados Unidos, e aí na época eles foram muito criticados, né? Porque entrava muito produto com tarifa muito baixa, ou zero, ou quase zero, ao mesmo tempo que eles vendiam para esses países dos quais eles importavam produtos industrializados, mas exportavam peixe, exportavam vinho, enfim, cobre, alguma coisa de cobre, mas se falava que era uma relação desigual, né? Eu vi um documentário até sobre isso. E o Chile, claro, é uma população menor, mas se tornou uma potência econômica e social latino-americana. Hein, professor? Eu acho que, Diego, a tua pergunta ela é muito boa e ela suscita uma série de assuntos colaterais aí. Mas por que num primeiro momento nós não podemos, embora o meu desejo fosse, ter tarifa zero? Né? Porque nós temos condições institucionais que impedem que nós façamos isso nesse momento. Né? Nós temos uma política tributária completamente nefasta, né, que prejudica a capacidade de empreendedorismo, a geração de emprego, a geração de renda, né, a geração de riqueza. Nós temos um dos grandes problemas da bomba que já está estourada e que muita gente só percebeu agora, que foi o caso da Previdência. Uhum. Nós temos É o custo do Estado brasileiro, né? É o custo do Estado e o custo Brasil. Nós temos uma infraestrutura que remonta, né, dependendo das questões, eu não quero entrar na questão política, mas basicamente toda a infraestrutura que nós temos no momento, elas foram erigidas no período militar, Diego. Né? Então, nós temos uma infraestrutura muito carente. Né? Existe um índice que é elaborado de 2 em 2 anos pelo Banco Mundial, que é o LPI, é o Logistics Performance Index, que nos coloca na incômoda posição de 65º lugar entre 160 países e nos coloca ao lado de Uganda. Né? Uhum. Existem 6 critérios para avaliar a posição dos países comparativamente, mas aqui no Brasil, só para não me estender muito nessa questão, nós temos portos cronicamente ineficientes, lotados, nós não temos acesso aos portos, os nossos portos não apresentam um calado adequado, ou seja, aquela distância do fundo submarino até a superfície do mar, o que faz com que nós tenhamos os operadores em comércio internacional, os exportadores e importadores tenham um custo maior. Por quê? Porque as embarcações elas não podem sair full, com capacidade completa, né, porque os navios, então, podem encalhar, né, no canal. Nós, em termos de transportes, 60% do modal utilizado no Brasil é rodoviário, né, Diego? Mas, na verdade, nós não temos uma malha efetivamente rodoviarista, porque nós temos praticamente 1 milhão e 800 mil quilômetros, né, de rodovias, né, pavimentadas e não pavimentadas, ok? Mas, desse total,
somente 10% a 12% é asfaltado. Bah. Então, nós não somos nada, né, tia? Isso implica, então, em custos maiores de combustível, manutenção de caminhão, escolta para o transporte de cargas mais valiosas. A estrutura ferroviária, então, é uma piada de mau gosto, que, diga-se passagem, esse governo vem fazendo um trabalho espetacular por meio do ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Né? Existe um projeto de aumentar os atuais 15% de utilização pelo modal ferroviário para em torno de, em 5 anos, para chegarmos aí em torno de 28%, 29%. Hoje, a capacidade que nós temos em nível de oferta de espaço, ela é inadequada, inclusive para o perfil de carga que utiliza esse modal, que loucura. São os minérios, né? Professor, olha, nós estamos sobre a hora, eu queria que os seus conhecimentos são sempre super importantes para a gente ter uma noção do que precisa ser feito, né? Do trabalho a ser feito, que não vai ser fácil. E se começarmos agora, quem começar não vai conseguir terminar, se fizer tudo certo, a gente sabe disso, né? É verdade. Não tem como, porque ainda mais depois disso aí que a gente teve, desse período todo que a gente teve aí, da esquerda no poder liquidando com tudo, né? Então, a queda foi grande. Eu estou sobre a hora, eu tenho 15 segundos, eu gostaria muito de lhe agradecer, professor Alex Pipkin, doutor em administração, por esse papo hoje conosco aqui. Obrigado, professor. Eu que te agradeço a oportunidade, espero, de alguma maneira, o tempo é curto, mas é muito assunto, mas, enfim, ter de alguma forma contribuído para esclarecer, não, os ouvintes e os telespectadores, imagino eu, de algumas questões que são fundamentais para a gente sair dessa situação de país de renda média ad eterno, né? Muito bem, obrigado, viu? Um grande abraço. Vamos fazer outras conversas mais adiante. Vamos, tá? Vamos. Maravilha. Agradeço muito, estou à tua disposição. Joia, eu que agradeço. O professor Alex Pipkin, doutor em administração, aqui conosco. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Aqui Diego Casagrande, jornalista, conversando com vocês direto de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, sempre com um convidado interessante, tratando de temas atuais. E hoje não vai ser diferente. Meu convidado, que está lá em São Paulo, é o doutor em ciência política, escritor, diretor de filmes, professor Paulo Moura. Bem-vindo. Tudo bom, Diego? Muito obrigado. Fazia tempo que a gente não conversava, aí é um prazer falar contigo e com o teu público. É verdade, satisfação. Tu estás já há quanto tempo em São Paulo, Paulo? Olha, eu
Faz mais de 2 anos já, está caminhando para 2 anos e meio já. Aham. Tu foste aí em razão do documentário do impeachment, né? Que inclusive, enfim, teve uma boa repercussão. E agora tu estás trabalhando num outro projeto, né? Conta para nós. Exato. Na verdade, o documentário do impeachment, ele me abriu portas aqui em São Paulo, né? Ele foi um documentário de baixo custo, né? Feito de forma colaborativa, com poucos patrocinadores, eu mesmo botei dinheiro do meu bolso, mas em função dele eu abri muitas portas, fiz muitas relações aqui em São Paulo, né? Principalmente nos movimentos de rua que protagonizaram o impeachment, e em função do meu desligamento da Ubra, aí, devido às dificuldades financeiras da instituição, e depois de 20 anos, eu confesso que eu já vinha com uma certa insatisfação, né? Uma incomodação com o ambiente educacional, assim, com a minha falta de fé na possibilidade de haver uma transformação nos métodos e no ambiente educacional. Já vinha querendo me afastar, mas aí quando houve a crise da Ubra foi definitivo, né? Uhum. E o mercado de ensino privado no Brasil, ele não está contratando, né? Ele tá num processo de reestruturação, como toda a economia. Várias instituições privadas em crise. O caso da Ubra é mais grave, porque houve aqueles episódios lá de 2009, antes do reitor que enfim, assaltou a universidade nunca mais recuperou. Quando veio a recessão da Dilma, foi fatal, né? Ela ainda está de pé, mas em dificuldade. Eu decidi me afastar do ambiente educacional e voltar para esse mercado de produção de cinema e vídeo, porque eu atuei lá nos anos 80 e 90, quando recém estava começando o vídeo profissional fora das emissoras de TV, estava entrando VHS no Brasil. Eu já não tinha curso no Brasil, né? Eu fui fazer curso de cinema Super 8, curso de fotografia, de iluminação fotográfica tradicional. Tu lembras que eu mexia contigo, tu tinha sido cinegrafista do Lula, né? Eu trabalhei 3 anos. Depois desse período, eu fui para São Paulo. Tu trabalhaste no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Isso, no período em que estava sendo montada a chamada TV dos Trabalhadores, né? Do final de 86 até o início de 89. Eu saí na véspera da campanha do Lula contra o Collor. Lá houve uma disputa política para ver quem controlaria a estrutura de comunicação da campanha, e eu aproveitei e já pulei fora, né? Já vinha também. Eu já tinha percebido, que quando eu fui trabalhar em São Bernardo, já não acreditava mais no Papai Noel. Mas ali naquele convívio de perto com os caras, eu vi que ele já se roubava dinheiro do sindicato naquela época, né? Agora, não se imaginava que eles poderiam, ou se imaginava, transformar um padrão de roubo sindical numa coisa do tamanho que se transformou no Brasil. Na verdade, foi uma simbiose do patrimonialismo com o bolchevismo, né? Porque o Brasil é uma sociedade extremamente estatizada, uma sociedade que nasceu a partir do Estado, né? Então, não foi difícil para o PT, com esse projeto corrupto, compor com as oligarquias e industrializar a corrupção, que antes deles acontecia mais de forma pontual, liderada por pequenos grupos, né? O Lula unificou o processo, botou o comando presidencial explícito e elevou ao estado da arte a corrupção, né? A uma escala que eu não tenho dúvida em afirmar que é o maior escândalo de corrupção da história das democracias ocidentais. Ô Paulo, e esse negócio do Lula agora ter direito ao semiaberto, não querer sair da prisão, como é que tu, como um doutor em ciência política, autor de vários livros, alguém que procura entender o que se passa, o que está se passando? O que está por trás desse movimento? Eu acho que ele está apostando que ele vai ser solto pelo STF, né? Porque do ponto de vista da biografia dele,
ele precisa, quer dizer, ele, assim como o Aécio destruiu o PSDB, de certa forma, esse envolvimento do PT em corrupção e a destruição da imagem que o Lula tinha a destruição de um símbolo, né? De um símbolo internacional da esquerda para o mundo, inclusive. Então, ele persegue a possibilidade de sair da cadeia. Inocentado é impossível porque roubo houve, né? O que o STF, que é o último bastião do bolivarianismo ainda na democracia brasileira contemporânea, vem tentando é alguma tecnicalidade jurídica que justifique anular as decisões do Moro e fazer o processo retroceder. De qualquer maneira, isso daria ao Lula discurso, né? Um discurso de que ele foi injustiçado, de que o que eles sempre disseram que a Lava Jato era, na realidade, um mecanismo golpista de perseguição política, de que não havia nada por trás, como se a Petrobras não tivesse sido saqueada, como se o Estado brasileiro comprovadamente não tivesse sido saqueado, e como se a recessão que nós estamos vivendo hoje não fosse um resultado combinado desse saque aos cofres públicos com o descalabro da gestão econômica, da chamada nova matriz econômica ali, que o Manteiga implementou depois que o Palocci saiu do ministério, né? Então, ele tenta exatamente isso, está acreditando que houve ali um grande acordão entre o Centrão, no sistema político, e o STF para livrar o Lula, né? Porque essa camarilha corrupta que ainda a gente não conseguiu tirar da política brasileira, não obstante toda a renovação que houve nas últimas eleições, ela continua dando as tintas no Congresso, né? Parou a roubalheira no governo, não, né? Nós estamos aqui já entrando no 10º mês de governo Bolsonaro e não há notícias de escândalos de corrupção. Tudo que vem aparecendo é rescaldo da Lava Jato, né? São questões que a Lava Jato vem trazendo à tona como consequência dos escândalos anteriores, mas tem um monte de gente que comanda o Congresso Nacional que está envolvida nos processos e que é uma questão de tempo. Então, eles esperam que, soltando Lula e desmoralizando a Lava Jato, esses que ainda não foram pegos, terminem se livrando, né? E há uma outra novidade acontecendo também, e é onde a gente chega no STF, que cada vez mais surgem notícias de delatores querendo entregar setores do judiciário, notadamente na Lava Jato do Rio de Janeiro, ali com o juiz Bretas, né? O próprio Sérgio Cabral, que não vai escapar da cadeia, ele está com mais de 200 anos de prisão, mas ele quer amenizar a pena, quer obter benefícios, e outros delatores, né, dos esquemas que a Lava Jato do Rio de Janeiro está investigando, que hoje é a ponta de lança da Lava Jato no Brasil, não é mais Curitiba, é ali no Rio de Janeiro. Delatores vêm falando cada vez mais sistematicamente em entregar membros do TJ e do STF, e eu não tenho dúvida de que a hora que abrir essa porteira vai chegar lá no STF. Pois é, mas Paulo, e o acordão em Brasília? Óbvio que isso aí não está escrito, mas assim, parece que é um sentimento da maior parte dos poderes lá, de todos os que estão lá, não, todos não, tem gente boa que não quer, mas assim, em todos os poderes tem muita gente que quer o fim, né, da investigação como ela vinha sendo feita. Agora esse Augusto Aras aí pode ser que ele nos surpreenda, né, positivamente. Não é o que está se desenhando, ele tem sido um crítico aí da Lava Jato, né? Então... para mim a atuação do Augusto Aras é uma incógnita. Assim. Eu adotei uma postura muito, muito cuidadosa neste processo. Quer dizer, não me manifestei a favor de nome A, B ou C, era uma prerrogativa do presidente.
né? E tem sinais ambíguos. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha que ser aprovado pelo Congresso. Então, a postura dele foi errática, né? Ele dava uma no cravo e uma na ferradura. Então, antes mesmo dele voltar, ainda aquele procurador interino que substituiu a Raquel Dodge antes do Aras assumir, aquele time da Lava Jato que havia caído fora naquela jogada da Raquel Dodge, né, que golpeou a Lava Jato, eles voltaram, né? Então, toda aquela equipe que havia saído do MPF, não saído do MPF, né? Saído da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, lá no Comando Central em Brasília, eles voltaram, né? E não, né? Há um outro procurador de perfil conservador, que já tinha se Benedito, agora me escapa o nome, que havia sido indicado para o Bolsonaro, para a Comissão da Verdade, foi rejeitado, que aceitou entrar na equipe do Aras. Então, tem esses sinais ambíguos, né? Ele deu declarações sobre a necessidade de rever os padrões de conduta da Lava Jato e deu sinais em sentido oposto também. Então, para mim, ele está em estado de observação, né? Nós vamos ter que ver até que ponto ele vai seguir seriamente no combate à corrupção, ou se vai virar um engavetador da República, né? Como era o Geraldo Brindeiro na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que tudo que chegava lá contra o presidente era engavetado, né? Na tua opinião, existe de fato a possibilidade de ter existido um acordão entre os três poderes? Olha, Diego, é muito difícil afirmar que eles sentaram e combinaram isso, né? Eu dou um crédito de confiança ao presidente Bolsonaro, né? Para mim é um indicador muito forte essas declarações do ministro Moro, dizendo que permanece no governo, que deposita confiança no presidente Bolsonaro e que o seu candidato em 2022 é o presidente Bolsonaro, que ele Moro, não é candidato, né? Mas, obviamente, não sejamos ingênuos, como eu disse, há uma confluência de interesses, né? E estes indivíduos, muitas vezes, claro que a gente já viu churrasco na casa do Rodrigo Maia com o Toffoli presente lá, nunca se viu um presidente de judiciário tão imiscuído na política, né? Ele é visto publicamente em reuniões, ele vai a reuniões no governo, né? É uma coisa meio estranha, assim, numa postura de um judiciário que prezava pela sua autonomia e a sua independência. Então, eu acho que é uma confluência de interesses, né, que faz com que a lógica do comportamento de todos esses caras que têm rabo exposto, mas que ainda não foram pegos, tanto no judiciário quanto no parlamento e, eventualmente, no governo, que gera decisões, né? Gera uma dinâmica. Então, o STF vai fazendo tentativa e erro. Paulo, tu entrevistaste recentemente o ministro Paulo Guedes. Aliás, pelo que eu vi, foram no mínimo 2 vezes, né? 2 conversas para o documentário Chicago Olds. Exatamente. Conta para nós o que vem por aí. Tá. Olha, a ideia do documentário nasceu de registrar as reformas econômicas no Brasil enquanto acontecem, né? E de onde é que nasceu isso? Da inexistência de registro das reformas liberais feitas, ou do que eu imaginava ser uma inexistência de registro das reformas feitas no Chile, nos anos 70, que fizeram do Chile o país mais desenvolvido da América Latina, um país que está muito próximo de indicadores econômicos de primeiro mundo, graças àquelas reformas que foram feitas
lá no Chile nos anos 70, pelos chamados Chicago Boys, né? Então, esse termo Chicago Boys ele foi cunhado pela esquerda chilena de forma até meio pejorativa. Só que pegou, né? Positivamente. Pegou porque como deu um resultado positivo, e ao longo prazo a economia chilena chegou onde chegou, né? Pegou bem. Então, eu procurei o Winston Ling, né? Que é nosso amigo aí, eu chamo nosso guerreiro global do liberalismo. Grande figura. Apresentei a ideia para ele e ele topou me ajudar na captação, né? Dessa vez com um orçamento mais profissional, diferentemente do que aconteceu com o documentário do impeachment, né? E captamos uma parcela dos recursos, começamos a gravar. Já gravamos com o próprio Winston, que foi quem apresentou o Paulo Guedes para o Bolsonaro, gravamos com o Langoni, e quando o Winston leva a informação ao ministro Paulo Guedes para solicitar a entrevista nossa com ele, o Paulo Guedes disse que a Globo estava atrás da história também. Ah, é? Né? E aí o Winston disse, não, mas espera aí, eu já botei dinheiro nisso, a gente já começou a gravar, né? Mas, não, mas quem sabe faz uma composição e tal. Eu disse, Winston, se a gente entregar para a Globo, eles vão nos engolir, nem que eles topem que a gente participe, vai ser um documentário da Globo, aprisionado nas mídias da Globo, e a Globo News tinha recém feito um programa Sem Fronteiras, detonando a Escola de Chicago. É claro, e com a agenda da Globo, né? Com a agenda da Globo, que é predominantemente de jornalistas de esquerda, especialmente depois que saiu Alexandre Garcia, que saiu William Vac, né? E aí o ministro disse, tá bom, eu entrego para vocês, mas aí vocês vão ter que ampliar esse projeto. Eu quero que vocês vão ao Chile e quero que vocês vão aos Estados Unidos, porque está vivo ainda o professor Arnold Harberger, que era o chefe do departamento de economia da Escola de Economia de Chicago, na época em que a escola produziu 12 prêmios Nobel. Ele não ganhou um Nobel, mas, na verdade, ele era o coordenador da orquestra. Né? Foi sob os auspícios dele, e ele era um cara extremamente... Está com 94 anos. Né? Ele era um cara muito preocupado com... Aliás, não só, quer dizer, uma das descobertas do documentário é a extrema preocupação social da Escola de Chicago. Né? E Chicago acolhia muitos estudantes latino-americanos. E, por uma coincidência, o professor Harberger casou com uma chilena e, muito antes da entrada do regime militar no Chile, a Faculdade de Economia da Católica do Chile e depois a Faculdade de Economia da Universidade Pública, da Universidade de Chile, já tinham 2 departamentos de economia, principalmente na Católica, com PhDs de Chicago. Isso dos anos 60, que eram os Chicago Boys. E que já tinham feito, eles vendo o descalabro da economia chilena sob o governo do Allende, eles resolveram fazer um programa, fazer por diletantismo acadêmico. Fazer um programa de governo para o Chile. Né? Se alguém quisesse abraçar, que abraçasse. Né? Então, tu vê que coincidência. Quando o Pinochet toma o poder, os militares continuam repetindo os erros do estatismo tipo Geisel aqui. E só como a inflação disparando, o déficit público disparando, eles resolvem chamar os Chicago Boys. Eles sentiram que o rumo que eles estavam dando para a economia... Então, as pessoas acham que o programa liberal econômico chileno foi assim, o Pinochet entrou e chamou os caras. Não, houve um ano e meio de erros ali, de estatismo, e eles chamam os Chicago Boys e eles entram. Óbvio, naquela época, era o regime militar, não havia oposição. Então, a facilidade com que eles tiveram de aplicar as medidas é muito diferente daquela que nós temos aqui no Brasil, em que as corporações e a mentalidade atrasada dos nossos políticos
resiste. Claro. Né? Então, nós fomos aos Estados Unidos, entrevistamos o professor Arnold Harberger, 94 anos, mas com a memória intacta, né? E marcamos as entrevistas com o ministro Paulo Guedes. Tivemos que esperar pacientemente terminar a votação da reforma da Previdência, sim. Eu tô lamentavelmente sobre a hora desse nosso papo. Quando é que sai o documentário? Ele sai em abril, tá? O ministro nos deu, além do documentário, haverá um site com as entrevistas na íntegra. Tá. Então, são entrevistas de 1 hora e meia. Com o ministro foram quase 5 horas de entrevista, ele fala bastante. Então, fomos 2 vezes ao Rio de Janeiro. E agora está para entrar esse mês a segunda parte das cotas de patrocínio, aí, que o Winston está atrás de empresários, porque não tem dinheiro público, não tem cine, não tem fundo audiovisual, são empresários liberais bancando do próprio bolso, né? Então nós vamos ao Chile, entrevistar os Chicago Boys, que agora são os Chicago Olds também, estão todos nessa faixa dos 70 anos, né? Vamos fazer reportagem sobre o sistema de previdência, sobre a economia chilena, vamos entrevistar toda a equipe do Paulo Guedes, segundo escalão do ministro, né? E presidente do Banco Central, presidente da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Federal, e BNDES, além do secretariado. A ideia é lançar em abril, gratuitamente na internet. Que beleza. Paulo Moura, doutor em ciência política, escritor, diretor de cinema. Obrigado por conversar comigo aí, com os nossos espectadores espalhados pelo mundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Sempre à disposição, Gil. Prazer, nós somos amigos de velha data, de velhas batalhas no Rio Grande do Sul, né? É verdade. E essa amizade persiste, é sempre um prazer falar contigo e falar para o teu público aí. Muito bom. Sucesso, Paulo. Valeu. Valeu.